Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Convido os irmãos a ouvirem a leitura que eu vou fazer, do versículo 14 ao versículo 30. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, abençoa essa porção da Tua palavra lida nesta hora para a nossa edificação. Abençoe-nos, ó Pai, e que nós possamos, de fato, estar ouvindo a Tua voz. Um texto bastante conhecido de todos nós, mas que sempre, ó Pai, tem ensinamentos para nós estarmos relembrando e aplicando também à nossa vida cristã. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Na última semana do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo vai para Jerusalém. E ele, ao entrar em Jerusalém, ele começa a preparar os seus discípulos para os últimos dias. 3 dias mais ou menos depois da entrada, ele profere aquele sermão que nós até analisamos aqui parte dele, o sermão a respeito das coisas dos últimos tempos, que está em Mateus capítulo 24 e também parte aqui do capítulo 25.
Jesus fala para os seus discípulos, a princípio, sobre a destruição de Jerusalém, e depois, muito mais, em 24 do capítulo de Mateus, ele fala sobre a sua volta, sobre o seu retorno glorioso. E, naturalmente, falando sobre a sua volta gloriosa, que vai se dar no fim dos tempos, ele exorta os seus discípulos para que possam estar em vigilância, para que possam estar em preparação, sempre preparados para a volta do seu Senhor, e ensina também sobre a necessidade dos seus discípulos estarem em atividade, estarem trabalhando para o reino do seu Senhor. Então, basicamente, é nesse contexto que ele ilustra os seus ensinamentos, contando algumas parábolas. E mais precisamente esta parábola que nós estamos lendo e vamos meditar sobre os seus ensinos com a igreja nesta hora. Jesus gostava muito de ilustrar os seus ensinamentos, as suas mensagens, colocando elementos da natureza, da criação, para que ficassem mais compreensíveis, mais inteligíveis aos seus ouvintes. Mas ele usou também bastante o expediente de contar parábolas. As parábolas eram lições que o Senhor então criava, e a partir dessas lições ele passava algum ensinamento espiritual, algum ensinamento celestial. Há até quem diga que uma boa menção para a parábola é que a parábola é uma história terrestre com um sentido celeste. Uma história que nos ensina algo de valor para a nossa vida espiritual. Nós sabemos também, por alguns textos dos evangelhos, que as parábolas tinham também um outro objetivo, de facilitar a compreensão daquelas pessoas que ouviam a Jesus com interesse, com apreço, com estima, com consideração, e dificultava para aqueles que não tinham grande interesse. Aí, basicamente, a parábola, ao invés de facilitar, dificultava a compreensão, porque eles não tinham os seus corações sensíveis à palavra do nosso Mestre. Nós queremos, então, pensar um pouquinho com a igreja nesta noite a respeito desta parábola. Até porque, há alguns domingos atrás, nós falamos, ou nós apresentamos 3 mensagens sobre a volta de Cristo. E hoje aqui nós tivemos a posse das novas diretorias eleitas e de irmãos também eleitos ou nomeados pelo conselho para alguns cargos. E falávamos também aos irmãos que não estavam aqui à frente, mas que estavam aí assentados, que o trabalho da igreja depende de todos, não só daqueles que estão à frente, na liderança, mas de todos, porque todos devem de fato estar somando para a glória de Deus e para o reino de Deus. Então, esta parábola, nós podemos perceber que ela pode ser dividida em 4 partes. Nós observamos primeiramente uma parte onde nós encontramos aí no versículo 14 que houve um chamado de servos. Um determinado senhor, um proprietário, alguém ia ausentar-se do país e ele chama, ele convoca os seus servos. Ele convoca os seus servos antes de partir e ele vai, naturalmente, entregar uma responsabilidade para esses seus servos. Mas eles foram convocados, eles foram chamados. Então, em primeiro lugar, esta parábola fala que houve um chamado de servos. Uma segunda divisão que nós encontramos aqui nesta parábola é que houve uma distribuição de talentos. Estes servos chamados receberam, aquele senhor lhes confiou os seus bens. Então nós observamos aqui que ele confiou alguns talentos, e confiou os talentos conforme a capacidade de cada um. A um deles o Senhor deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento apenas. O talento era um peso ou também uma moeda, uma forma deles pagarem também ou de comercializarem naquela época. Não há assim um certo consenso para o talento enquanto há peso. Os escritores, os comentaristas falam que o talento podia ser de prata ou de ouro. Existia o talento chamado de talento fraco, o talento chamado de talento forte.
mas geralmente o talento girava em termos de peso de 20 até 40 quilos, mais ou menos. Poderia ser de ouro, poderia ser de prata. Então, basicamente, aquele senhor colocou todos os seus haveres na mão daqueles seus servos. E nos diz o texto que ele deu a cada um conforme a sua própria capacidade. Ele não colocou 5 talentos na mão daquele que ele colocou de fato só um. Ele não teria colocado também 2 talentos na mão daquele que ele colocou finalmente 1 talento. Ele entregou a cada um conforme a sua capacidade. Isso nos mostra que aquele senhor, ele tinha um relacionamento com os seus servos e ele conhecia basicamente a capacidade dos seus servos. Então, conforme a capacidade de cada um, ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento apenas. Nós observamos aqui também que houve uma transmissão de responsabilidade. Essa é a terceira parte da parábola. Primeira parte, houve um chamado dos servos. Segunda parte, houve uma distribuição de talentos. Uma terceira parte, houve uma transmissão de responsabilidade. Aqueles servos deveriam trabalhar com os talentos dados ou confiados pelo seu senhor. Deveriam negociar com eles. Deveriam fazer com que eles pudessem ser ampliados, aumentados, multiplicados. Deveriam zelar por aqueles recursos que o Senhor colocara na mão deles. Certamente dissera aos seus servos que mais tarde ele voltaria e haveria de fazer o acerto, o ajuste de contas. E nós observamos aqui que basicamente aquele que recebeu 5, o que ele fez? Saiu imediatamente a negociar. Então, prontidão houve aqui por parte daquele que recebera 5 talentos. Saiu imediatamente a negociar estes 5 talentos. O que ganhou 2 também fez a mesma coisa. Saiu e passou a negociar com aqueles 2 talentos. Mas a atitude daquele terceiro servo foi uma atitude totalmente diferente destes 2 primeiros. O que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Em outras palavras, enterrou o talento com o qual deveria trabalhar, negociar, multiplicar. E a quarta parte da parábola fala de um ajuste de contas. Houve um chamado, houve uma distribuição de talentos, houve uma transmissão de responsabilidade e em quarta parte, numa quarta divisão, houve um ajuste de contas, uma prestação de contas. Diz aí o versículo 19 que depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí nós vamos observar então esse ajuste de contas, esse acerto de contas, esta prestação de contas. O que recebera 5 talentos, compareceu diante do seu senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me confiaste 5 talentos. Com aqueles 5 eu ganhei outros 5. Então estão aqui 10 talentos diante do Senhor. E aquele senhor então elogiou a atitude do seu servo, daquele primeiro servo, e disse para ele: muito bem, você agiu com bondade e com fidelidade, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em outras palavras, você agiu com fidelidade, com devoção, com respeito à minha pessoa, então você vai receber uma recompensa. Eu vou te colocar sobre o muito, porque você foi fiel no pouco. Entra no gozo, entra no descanso do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, aí no versículo 22, disse esta pessoa também ao seu Senhor: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós observamos aqui que estes 2 primeiros servos negociaram,
aplicaram os talentos, usaram os talentos e conseguiram duplicar as quantidades. E foram elogiados e recompensados pelo Senhor deles. Mas no versículo 24 nós observamos a conduta do que recebera um só talento. E ele veio com evasivas, como a gente costuma dizer, desculpas esfarrapadas. Ah, Senhor, como eu sabia que o Senhor é um homem muito severo. O Senhor quer ceifar onde não semeou. O Senhor quer ajuntar onde não espalhou. Então eu fiquei receoso e escondi na terra o teu talento. Olha, está aqui aquilo que é teu. E o Senhor então, na verdade, ele respondeu para aquele servo que foi considerado por ele de mau e negligente. Servo mau e negligente. Você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia disso? Então, você deveria ao menos ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu voltasse, eu poderia receber pelo menos com juros. E nós observamos então que houve uma punição para esse servo que agiu de forma negligente, ociosa e indiferente para com o seu senhor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, então, nós podemos aplicar esta parábola à nossa vida cristã. Nós podemos observar, claro que a parábola, ela não deve ser interpretada em todos os seus pormenores. Às vezes nós podemos cometer erros quando a gente interpreta uma parábola, tentando decifrar cada elemento da parábola. Geralmente cada parábola tem um ensino central. E o ensino central desta parábola é de fato a respeito do serviço do Senhor, que todos nós que somos discípulos do Senhor, devemos de fato trabalhar. Aqui nós podemos dizer que o ensino cristão está sendo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, justamente depois de falar da sua segunda vinda, naquele capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e falar logo depois daquela mensagem da parábola das 10 virgens. Ali Jesus ensinava a necessidade da vigilância, da preparação, e com a parábola dos talentos ele mostra a necessidade do serviço. Aquele homem que se ausentou do país representa, na verdade, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava terminando a sua missão neste mundo, logo voltaria para a presença do Pai, logo voltaria para o céu, mas deixou para os seus discípulos a promessa de que ele retornaria no final dos tempos para resgatar a sua igreja e introduzi-la no seu reino eterno e glorioso. Então ele fez esse anúncio, ele orientou os seus discípulos. E basicamente este homem aqui que se ausenta do seu país e que chama os seus servos e confia os seus bens para que eles administrem, representa de fato o nosso Senhor. Nós observamos aqui que os servos daquele Senhor são os discípulos de Jesus. Aquele Senhor é Jesus, os servos são os discípulos, é a igreja de Jesus. E o talento é tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição para nós empregarmos no seu serviço, para nós usarmos na seara do Senhor, para nós usarmos para o engrandecimento do reino de Deus. Os dons que o Senhor nos concede, as habilidades que o Senhor nos dá, os conhecimentos que Ele permite que nós possamos obter, o tempo também que Ele dispõe para as nossas vidas, os recursos, sejam eles financeiros, materiais ou espirituais. Então nós observamos que isso tudo representam os talentos que o Senhor nos confere para que nós possamos usar aqui neste mundo em prol do seu reino. E nós observamos que esses talentos são multivariados.
Nem todos recebem a mesma quantidade de talentos, mas cada um recebe ao menos algum talento. E cada um conforme a sua capacidade de desenvolvê-lo, de utilizá-lo na seara do Senhor. Uns ensinam, outros cantam, outros servem como diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas. Alguns gostam de entregar folhetos quando existe essa possibilidade. Às vezes nós deixamos folhetos ali e alguns irmãos pegam espontaneamente para entregar em algum lugar. Então, a algumas pessoas, Deus também tem dado esse senso, essa consciência, essa disposição. Outros gostam de visitar pessoas enfermas, outros têm o dom da consolação. Enfim, nós sabemos que há uma variedade de talentos, de habilidades, de dons, de ocupações, de ministérios que o Senhor pode conceder aos seus servos para que eles usem na sua seara. Então, primeiramente, nós devemos entender que esta parábola, ela nos exorta ao serviço cristão, ao trabalho do Senhor. E ela diz que todos nós devemos trabalhar para o nosso Senhor. Jesus esteve aqui, morreu por nós naquela cruz, depois ressuscitou, ascendeu aos céus, mas voltará gloriosamente. E enquanto ele não volta, nós devemos utilizar todas as capacitações que ele tem colocado nas nossas vidas e ao nosso dispor para trabalhar para o seu reino. Então nós todos devemos trabalhar, primeiramente por quê? Porque todos nós fomos chamados. Jesus dizia, quando estava mais no início do seu ministério terreno, aos seus discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ali no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus também fala para os seus discípulos: não foram vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus também, depois da sua ressurreição, ainda permaneceu aqui neste mundo por 40 dias, instruindo seus discípulos a respeito das coisas do reino, e antes de partir para o céu, de voltar para o céu, ele deixou também a grande convocação para a sua igreja, para cada um dos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Fazei discípulos de todos os povos, de todas as nações. Então, nenhum de nós pode ficar à parte. Nenhum de nós deve deixar de usar o seu talento, a sua habilidade, a capacitação que o Senhor tem lhe dado, o tempo ou parte do tempo que o Senhor tem lhe conferido também para a obra do Senhor, para o trabalho do Senhor. Todos nós devemos trabalhar para o Senhor, porque todos nós fomos chamados. Mas também, em segundo lugar, todos devemos trabalhar para o Senhor, porque todos recebemos talentos. Como acontece, ou aconteceu na parábola, alguns receberam 5, outros 2, outro 1, mas ninguém deixou de receber algum talento. E isso acontece conosco. Ninguém pode dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu não fiz nada na sua seara, na sua causa, porque eu não recebi nenhuma capacitação, nenhum dom, nenhum talento. Ninguém vai poder falar isso, porque o Senhor entrega a todos os seus servos dons, talentos, habilidades, capacitações, recursos, e empregando estas coisas no trabalho do Senhor, estarão de fato multiplicando os seus talentos e exercendo o serviço do Senhor. O que não pode acontecer é que alguém se sinta menosprezado. A igreja não precisa de mim. Já tem um monte de gente ali fazendo isso e fazendo aquilo. Eu apenas recebi um pequeno talento, então não vou fazer falta na vida da minha igreja. Não, você faz falta sim na vida da igreja, na vida do povo de Deus, porque Deus lhe deu a capacitação, Deus lhe deu um talento. E esse talento, essa capacitação, não pode ser enterrada, não pode ficar escondida, mas deve ser exercitada.
Outra coisa que também a parábola ensina é que nós todos devemos trabalhar, porque todos devemos usar os talentos recebidos. Ninguém pode, de fato, ocultar o seu talento, enterrar o seu talento. Se recebemos um pouco menos, não importa, não vamos nos sentir diminuídos de maneira alguma, mas vamos com alegria e, dependendo da graça do Senhor, aplicar esse talento na sua obra. Alguns recebem mais, outros recebem menos, mas a gente pode até pensar que a maioria dos discípulos de Jesus não recebem tantos talentos. Eu creio que a maioria recebe menos talentos. E por isso deve também exercer o seu trabalho na seara do Senhor. E um quarto motivo, todos nós devemos trabalhar, porque todos prestaremos contas dos talentos recebidos. Quando Jesus voltar, vai haver o acerto de contas. E nós vamos mostrar ao Senhor como nós empregamos os seus talentos, os recursos, as habilidades. Queremos ouvir do Senhor o mesmo que aqueles 2 primeiros servos ouviram. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E certamente nenhum de nós vai querer ouvir: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei, e que eu ajunto onde não espalhei? Então cumpria que você fizesse alguma coisa com este recurso que eu lhe dei, para que ao menos ele ficasse um pouquinho ampliado quando eu voltasse e houvesse a prestação de contas. Irmãos, não vamos nos contentar apenas e tão somente de sermos pessoas religiosas. Religiosidade, agora sim, parar e começar de novo. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Tem muita pessoa religiosa que está indo na direção do inferno, porque religião não salva ninguém. O que salva é uma espiritualidade firme, uma fé firme em Jesus Cristo, e não meramente a religiosidade. Então não vamos contentar em sermos tão somente pessoas religiosas. Virmos a igreja como alguém que está pensando, que está cumprindo apenas e tão somente uma agenda, uma responsabilidade, talvez até uma pressão, para ninguém depois cobrar porque não está ouvindo. Não vamos ser pessoas que se acomodem e que negligenciem aquilo tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, como talentos, como dons, como recursos para empregarmos na sua obra. Nós estamos quase terminando o ano de 2017. Olhe para trás, pense um pouquinho, o que você fez para o Senhor durante 2017? O que você poderia apresentar hoje para o Senhor, que você procurou fazer para a sua glória e para o seu reino, durante este ano que está se encerrando? E se você não ficar muito satisfeito, ou talvez pouco satisfeito, pense em aproveitar mais as oportunidades que o Senhor vai lhe dar no ano de 2018. E comece a trabalhar mais para o Senhor. Arregace as mangas. Aqui na igreja há várias sociedades internas onde você pode cooperar. Alguns departamentos vão promover programações que você pode também delas participar. Não fique alheio, não fique isolado, não enterre o seu talento, mas utilize-o para a glória de Deus e para o engrandecimento do reino do Senhor. Não se contente em ser apenas e tão somente um membro da igreja, um religioso que está acompanhando tudo o que a igreja faz, mas de repente está como que acompanhando a certa distância. Não, levanta, vem para o meio, participa com todos os demais e vamos ter um ano mais abençoado, vamos ter um ano mais vitorioso, vamos ter um ano mais profícuo aqui na nossa igreja para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nós trabalhar, porque todos somos convocados, todos recebemos talentos, todos devemos usar os nossos talentos
e todos vamos prestar contas dos talentos recebidos para o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém.